negócio é fazer pelo cartão. Pelo Wi-Fi. Olá, gente, bom dia. Desculpa aí nosso atraso, deu um probleminha técnico, mas a gente já vai aqui chamar nossa convidada, tá? Obrigado por aguardarem. Vamos aguardar aqui a entrada dela, já tá chegando aí. Olá, Dia. bom dia, tudo bom? Tudo bem, Elaine? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos começando com um pequeno atraso hoje, mas eu acho que o tema é importante, vale a pena, né? A gente dar continuidade hoje, tá? Pessoal, bom dia a todos os nossos convidados, né? Nossos colegas do Sebrae também que conectados com a gente, e empresários, né? Os participantes aqui da nossa live hoje. Nós estamos hoje com uma convidada, que é a Geisa Câncio. Ela é coordenadora de consultorias do Senac Ceará, também engenheira de alimentos, né? Sua área de formação. E hoje a gente vai falar de um tema bem interessante, que é o atendimento aos protocolos de higiene sanitária e cuidados para o retorno das atividades, né? Então, isso é um assunto muito em alta no momento, sabemos da importância dele, ainda mais pelo momento, inclusive do dia de hoje, né? Dia 8 de junho, é um momento em que a gente está retomando as atividades gradualmente. Estamos hoje iniciando a primeira fase do plano de retomada, né, estadual do nosso governo, por meio do decreto 33.608, em todo o estado. Estamos iniciando em Fortaleza hoje essa primeira fase, né? Tivemos a fase de teste, algumas atividades puderam dar início à sua atuação, seu retorno, e hoje a gente vai estar agregando, estamos com 18 atividades que estão autorizadas para funcionamento, inclusive os shoppings, né? O comércio varejista, as lojas de rua e os shoppings estão retomando as atividades hoje, num horário diferenciado, mas é um momento marcante e que requer da gente muitos cuidados, né? Nesse momento, uma atuação muito criteriosa para proporcionar segurança, tanto para quem trabalha dentro do empreendimento, para quem vai até o empreendimento consumir, né? Para os clientes. Então, daí a importância da gente estar tratando esse tema hoje, num momento crucial, em que as empresas precisam se municiar dessas informações para ter uma retomada segura, para dar credibilidade ao seu cliente. Então, Geisa, vamos conversar um pouco, né, sobre esse tema importante. E iniciando com você, o que é necessário para essas empresas que estão retomando as atividades hoje? Bom dia, Elaine. Bom dia a todos mais uma vez. É um prazer, obrigada pelo convite, né? E aí, realmente, esses dias, nos últimos dias, as empresas estão desafiadas, né? Desafiadas a iniciar, depois de um tempo, um grande período que estavam realmente com as suas atividades suspensas, e aí a necessidade de retomar as atividades, mas retomar de forma segura. E aí eu costumo dizer que nesse primeiro momento as empresas, muito mais do que antes, devem se apropriar desses decretos, né? Que nem você colocou no início da sua fala, o governo lançou o primeiro decreto, que foi o 33.608, e agora, nesse final de semana, quentinho, o governo lançou um segundo decreto, que foi o 33.617, e aí entra novos protocolos setoriais, né? Existem nesses dois decretos alguns protocolos gerais, que aí se aplicam a todas as empresas,
mas nós temos também os protocolos setoriais. E aí, que nem você falou, isso tudo contempla 18 setores, 18 segmentos, e nesse momento é importante as empresas se apropriarem do decreto, terem acesso, lerem ao decreto, saberem o momento, realmente o momento que devem estar iniciando as suas atividades, fazer um planejamento, né, um pré-planejamento para que possam, no momento da sua abertura, possibilitar, colocar em prática todas essas recomendações, todas essas medidas que o decreto já traz, né? E aí eu costumo dizer que nesse momento, muitas das vezes que as empresas leem o decreto, elas sentem a necessidade de estarem buscando outras fontes de informação. E aí é onde eu digo que é necessário ter cuidado com essas fontes de informação. A gente sabe que a mídia está repleta de protocolos, repleta de dicas, mas aí o que eu trago nesse momento é que as empresas realmente tomem cuidado, verifiquem a fonte, se são fontes seguras. O próprio site da Anvisa, ele já traz muitas recomendações, o decreto em si já traz muita recomendação, né? Então, assim, nesse momento, primeiramente, ler o decreto, tentar esclarecer todas as dúvidas para que as empresas possam, de fato, estarem colocando em prática. Caso as empresas realmente sintam dificuldades em colocar em prática essas medidas, esses protocolos, e aí o que eu recomendo é as empresas procurarem a ajuda de um profissional, né, geralmente de um consultor, para que possa estar auxiliando nesse momento. Realmente é um momento que as empresas se sentem inseguras, né? São muitas informações novas, são cuidados novos, e aí são cuidados que partem para o colaborador, para o cliente, e aí realmente são medidas que devem ser colocadas em prática, e aí é interessante realmente se apropriar de fontes seguras nesse momento. Geisa, quais são esses principais cuidados, né, contemplados nesses protocolos, nesse decreto? O que é que tem de, assim, de mais importante que você possa pontuar aqui para nós? Eu vou começar a minha fala aqui falando da medida que eu considero a mais desafiadora às empresas, que é colocar em prática o distanciamento social, né? Eu considero realmente o mais desafiador, porque eu quanto empresa, eu tenho que garantir o distanciamento social, não só dos meus colaboradores, mas do cliente, né? E aí, os meus colaboradores, eu até posso e devo, quanto empresa, implantar medidas que garantam esse distanciamento. Mas o meu cliente, né? E aí, o cliente, eu parto sempre para dizer que esse momento é um momento de responsabilidade compartilhada, porque aí entra a responsabilidade da empresa e entra a responsabilidade do cliente, né? Nós, quanto clientes, no momento que a gente agora tem novas regras de distanciamento, e aí eu tenho que ser empático, eu tenho que ser solidário, né? Não tem mais aquele momento que eu não posso chegar e aguardar uma fila, eu vou ter que aguardar, né? Então eu não vou ser atendido. Então eu acredito que o mais desafiador é realmente implantar esse distanciamento social. Falo nesse distanciamento social a nível de colaborador, as empresas, existem várias dicas que eu posso dar aqui, né? As empresas estão dividindo as equipes, né? Algumas empresas nesse momento, a maioria das empresas, nesse momento de retomada, elas começaram com 20 a 30% da sua capacidade presencial, né? E aí, à medida que essas fases vão aumentando, essa capacidade também vai aumentando. E aí, a ideia é que na fase 4, todos 100% da sua capacidade presencial. Mas aí, como é que eu vou garantir 30%, 20% da minha capacidade presencial em funcionamento? Realmente eu vou ter que fazer escalas, eu vou ter que trabalhar em turnos alternados, e aí quando não for possível, e aí entra também muita questão do distanciamento entre o colaborador e o cliente. Inclusive, o decreto, ele traz que para as empresas do comércio, a necessidade de instalar barreiras físicas, realmente, né?
nas empresas do comércio, e aí a gente já vê também algumas informações que isso vai se ampliar para o segmento do turismo, para os hotéis, sempre que as empresas tiverem realmente um setor de recepção e que não for possível manter esse distanciamento de 2 metros, as empresas devem instalar barreiras físicas, né? E aí essa é uma das medidas, a questão do distanciamento. Lembrando também de refeitórios, tá? Empresas que apresentam refeitórios em suas instalações internas, esses refeitórios devem haver rodízios, tá? Eu não posso permitir que todos os colaboradores vão ao mesmo tempo, tenham o mesmo horário. Muito no decreto é a necessidade de orientar e capacitar os colaboradores. Gente, é muita informação, né? Muita informação. É interessante a forma como está no decreto. A responsabilidade é da empresa. Ela tem que suprir, né? Ela tem que suprir de EPI, né? De equipamento de proteção individual. Ela tem que suprir os funcionários de informação, de orientação. Daí a importância, né? De cada um se apropriar desse papel e ir em busca, né? De implementar essas melhorias, porque é realmente sua responsabilidade empresária de colocar isso em prática, de ofertar isso para o seu cliente, para o seu colaborador, como condição de realmente retomar as atividades, né? Então, inclusive, tem sido divulgado bastante pelo governo do estado que essas medidas elas só vão ser continuadas se todos cumprirem o seu papel, né? Se todos se apropriarem disso e promoverem essas melhorias para garantir de que o nível de contaminação não vai aumentar, né? Então, realmente, lá são muitos itens, né, que o empresário tem que adotar. Como você colocou, está tudo lá escrito, né? E a gente, inclusive, nós aqui do Sebrae, estamos aqui para apoiar vocês, tá? Já antecipando isso, mas depois eu vou falar um pouco mais de como a gente pode apoiar vocês nessa implantação, ok? Geisa, quanto aos cuidados pessoais, né? Que a gente sabe que os colaboradores têm que adotar. Antes de tudo, antes de partir para o cuidado com o local de trabalho, com sua estação de trabalho, tem que haver o cuidado com sua higiene pessoal. Elaine, o teu áudio ele está cortando um pouquinho para mim. Deixa eu só tentar aqui trocar a minha. Está falhando um pouco, gente. Vamos aguardar um pouquinho, que ela deve estar fazendo um ajuste lá na conexão. Ela saiu, gente, para retornar aqui com uma conexão melhor. Vamos aqui. Ok, gente? Elaine, voltei. Realmente é problema aqui de conexão. Você pode repetir, porque cortou a sua fala? Já entrando na questão dos cuidados pessoais, né? Quais são as orientações, né, a nível de colaboradores, de equipe, de pessoas que estão retomando ao seu local de trabalho, quais são esses principais cuidados que ela deve adotar? Com relação aos cuidados pessoais, eu costumo dizer que, nesse momento, o principal cuidado, né, é a questão da lavagem das mãos. E isso é algo que a gente traz não só para o ambiente de trabalho, principalmente para o nosso ambiente em casa, com a nossa família. Eu acho que é um hábito que cada vez mais ele deve estar presente no nosso dia a dia. E aí, principalmente nas empresas, a empresa ela tem um papel muito importante nesse momento de orientar e sensibilizar os colaboradores quanto à necessidade desse hábito de lavagem das mãos. Uma vez que ela orienta
ela tem que dispor de mecanismos e de ferramentas que possibilitem, né? E aí, nesse momento, é necessário realmente as empresas adequarem as suas instalações, colocarem pias para lavagem das mãos em pontos estratégicos, e aí entra a questão também do álcool em gel, de disponibilizar, lembrando aqui, pessoal, que se as mãos elas estão sujas, eu tenho que primeiro fazer a lavagem das mãos para depois utilizar o álcool em gel, né? Então, assim, dentro dos cuidados pessoais, a lavagem das mãos eu considero de extremamente importante e fundamental a orientação e a sensibilização dos colaboradores nesse momento, né? E aí, esses cuidados pessoais, eles perpassam também, principalmente pelo uso dos EPIs. Uma vez que eu forneço o EPI para os colaboradores, eu tenho que orientar como utilizar. E aí, o uso da máscara, né? As empresas elas devem fornecer em quantidade suficiente que permita o colaborador sair de casa utilizando a máscara, chegar ao ambiente de trabalho, permanecer com a máscara, né? É recomendado o máximo 3 horas com aquela máscara, e depois a empresa tem que fornecer quantidade suficiente de acordo com o tempo que o colaborador vai permanecer na empresa, a troca dessa máscara. Ele permanece de máscara até o momento que ele chega na sua residência. E aí, como é que eu vou orientar esse colaborador? O descarte dessa máscara, a higienização dessa máscara. Então, isso tudo é responsabilidade da empresa em estar orientando. A gente sabe que há muitas informações sobre como higienizar a máscara, mas mesmo assim, independente disso, a empresa ela tem que passar essa informação, porque uma coisa sou eu quando vejo a informação na mídia, outra coisa é a empresa repassar a informação. E aí eu já trago aqui que é importante também todo treinamento, toda capacitação que a empresa dá ao colaborador, ela registrar, e aí ela registra, ela coloca o tema da capacitação, quantos minutos forem, e aí os colaboradores assinam, porque isso é um registro que a empresa pode estar arquivando. É evidência de que ela está atendendo ao decreto, de que ela está adotando as medidas cabíveis, né, para orientar todos nesse momento. É importante também. Isso mesmo, Elaine. E assim, outra questão é a necessidade da empresa estar orientando também. A gente sabe que muitos colaboradores dependem do transporte público, não é isso? Orientar quais são os cuidados necessários nesse deslocamento, nesse momento de deslocamento, o que é que o colaborador ele tem que estar atento, quais são as medidas, e aí entra na questão dos cuidados pessoais no ambiente de deslocamento. Então, tudo isso são conjuntos de medidas que eu tenho que estar orientando o colaborador. Outra questão importante que consta no decreto é a orientação sobre a doença em si. Eu tenho que estar mostrando, apresentando informações sobre os sintomas, para que eles de fato conheçam e possam identificar, tá? E aí é necessário uma comunicação muito clara do gestor da empresa, do supervisor, do gerente, enfim, com os colaboradores, até mesmo no sentido de que eles possam se sentir seguros e à vontade, caso sintam algum sintoma, de chegar e sinalizar para a empresa, porque isso é de extremamente importância, né? O colaborador, se ele apresentar de fato algum sintoma que seja referente à Covid-19, é obrigação dele comunicar. Tá? E aí, uma das medidas que as empresas podem fazer é fazê-los assinar termos, né, de comprometimento, e aí eu trago realmente a questão da responsabilidade compartilhada. Né? É um momento de responsabilidade de todos, do colaborador, da empresa, do cliente, né? E essa necessidade de comunicação, dos cuidados pessoais, eu faço com o colaborador e eu faço com o cliente. A empresa ela deve criar formas também de transmitir esses cuidados para o cliente. É necessário o cliente chegar de máscara, é necessário o cliente higienizar as mãos, é necessário comunicar ao cliente que se ele tiver nos últimos 14 dias apresentado algum sintoma que possa ser evidente da patologia, ele ficar de quarentena. Então, essa comunicação dos cuidados pessoais, ela perpassa para o cliente também. Geisa, ainda sobre a questão do cuidado com os colaboradores,
esse monitoramento, né? Vai requerer que a empresa ela tenha os equipamentos necessários, ela tenha as formas de medição, de estar acompanhando esses colaboradores diariamente, né? Mais de uma vez por dia, inclusive, né? Isso. O decreto, Elaine, ele fala no diálogo diário, né, de segurança. O que é o diálogo diário de segurança? É realmente a empresa ela ter uma conversa, um diálogo diariamente com o colaborador. Não é algo que a empresa deve fazer só no momento que ela vai reabrir, e aí pronto, esquece e passa. Não, realmente tem a necessidade do diálogo diário, no diálogo tanto no sentido de reforçar os sintomas da doença, e aí entrar também em todas as medidas de condutas pessoais, como também de monitorar a saúde dele, né? No momento que eu converso com o colaborador, eu consigo monitorar se ele está bem, se ele apresenta, né? Se ele está febril, né? Enfim, nesse momento que eu consigo me aproximar dele, eu consigo perceber o estado de saúde dele. E aí, algumas empresas, o decreto recomenda a testagem, né, dos seus colaboradores, isso não se aplica a todos, por isso que é importante as empresas terem acesso e lerem o decreto, tá? É recomendado também a aferição da temperatura, e aí entra a necessidade, se possível, as empresas utilizarem o termômetro a laser, porque eu consigo aferir de forma mais rápida. Se as empresas forem utilizar aquele termômetro que coloca embaixo do braço, requer um tempo maior, e aí eu não posso, de forma alguma, evitar, eu tenho que evitar qualquer aglomeração, qualquer fila, então é necessário, se possível, as empresas terem o termômetro. Eu sei que no mercado já está bem difícil, né? Inclusive o preço do termômetro deu um aumento aí considerável, mas é interessante as empresas terem. Então, isso tudo são medidas que eu consigo estar monitorando e aí lembrar de registrar, tá? Se as empresas puderem registrar como estão monitorando a saúde dos colaboradores, isso é muito recomendável. Ok. Geis, alguns participantes aqui têm colocado aqui o seu setor de atuação, para entender se tem alguma medida específica. Tudo que foi dito agora se aplica a todos, não é isso? Tem Isso. um participante aqui que tem academia de ginástica, restaurante, empresa de aluguel de roupa, né? Alguns segmentos que estão se manifestando aqui na live, querendo saber se tem alguma medida específica, né? No caso de quem trabalha com aluguéis de roupa, tem que ter o cuidado na higienização das roupas também, né? Das Você quer? roupas, o cuidado na higienização das roupas, o cuidado, como é que vai ser a entrega dessa roupa? O cliente ele vem buscar na minha loja, se ele vem até a minha loja, ele tem que estar seguindo e respeitando todas essas medidas que estão com base nos protocolos gerais de distanciamento, de higienização das mãos, de uso de máscara. Se o cliente, ao invés dele vir na minha casa, eu vou estar entregando, fazendo a entrega da roupa, e aí entra a questão do transporte, tá? A embalagem é orientado que tem uma embalagem secundária no produto. Então, o protocolo, ele já lança os protocolos setoriais. Se não for, se o protocolo da sua empresa não for lançado agora, mais na frente, porque entra em outras fases, o governo irá disponibilizar. Mas existem realmente protocolos gerais que se aplicam a todos os segmentos. Pessoal, é importante aproveitar aqui, fazer um break e colocar para vocês que o Sebrae está aqui para apoiar vocês nesse processo, tá? E, inclusive, com esses detalhamentos, recentemente o Sebrae lançou várias cartilhas orientativas com esses protocolos setoriais. Recomendo muita leitura, tem vídeos, tem essas cartilhas para consulta, com todo esse detalhamento dessas medidas necessárias, tá? Esse material você encontra no site do Sebrae Nacional, www.sebrae.com.br. Vocês têm lá uma página dedicada aos protocolos de higiene e segurança sanitária. Tem cartilhas com vários setores, tem para alimentação, tem para salões de beleza, tem para comércio varejista, enfim, vários materiais importantes para você consultar. Também reforço que estamos aqui para te atender também diariamente, de segunda a sexta,
de 8 da manhã até as 8 da noite, até as 20, no sábado, de 9 às 15, por meio do nosso WhatsApp. Anota aí nosso WhatsApp, 859-8139-0634. Esse é o nosso WhatsApp, está disponível para vocês serem atendidos com todas as informações que vocês necessitem, orientações, solicitação de outros atendimentos mais complexos, do tipo consultoria. Temos também o nosso 0800, né, 0800 570 0800, e diversos conteúdos, inclusive cursos online, assim, uma grade imensa de cursos online, pelo nosso site www.ce.sebrae.com.br. Ok, pessoal? Continuando aqui, Geisa, vamos falar um pouco sobre o processo da limpeza e desinfecção, que é uma etapa também muito importante, que tem que ser atendido os devidos cuidados, os materiais que devem ser utilizados. Fala mais para a gente sobre isso. Elaine, antes de eu responder a tua pergunta, só fazer uma colocação que teve uma pessoa que questionou sobre pousadas, né? Os protocolos para pousadas. E aí segue o mesmo raciocínio, tá, gente? De atentarem para os protocolos gerais e, assim como os outros segmentos, os meios de hospedagem realmente terão protocolos específicos, mas eu enfatizo aqui com relação principalmente com relação à questão da limpeza das unidades habitacionais, o processo ele deve ser feito de mais rigorosa, e aí uma dica que eu dou é que as pousadas evitem, procurem ser minimalistas, né, com os objetos que apresentam dentro do quarto. Simplifiquem objetos de decoração, evitem, né, manter folhetos, cardápios, todos os objetos que estejam no quarto, terão que passar por um processo de higienização na troca de um hóspede para o outro. Então, pensando em facilitar esse processo, é interessante vocês já pensarem o que é que pode estar dentro do ambiente do quarto que não é necessário, que pode ser retirado, tá? Então, essa é uma dica que eu já trago para vocês. E aí, Elaine, você me perguntou sobre a questão da limpeza e desinfecção, não é isso? Isso. Eu reforço aqui, existem vários saneantes, inclusive a Anvisa, ela já indica uma série de saneantes que podem ser utilizados, tá? Que realmente têm eficiência comprovada, e aí isso fica a cargo da empresa, ela avaliar o custo-benefício, né? Existem alguns saneantes que têm um custo mais reduzido, como os saneantes à base de cloro, tá? Eu acredito que seja o saneante que é mais utilizado e que pode ser utilizado em qualquer ambiente. E aí, dentro desses saneantes, essa relação de saneantes, tem outros saneantes, né? O quaternário de amônia, enfim, uma infinidade. Tem outras tecnologias como a utilização de ozônio, mas a empresa ela deve sempre avaliar e considerar o custo-benefício para esse momento, tá? É importante também as empresas que estarão utilizando álcool, né? Outro saneante que é muito utilizado. Eu tenho o álcool em duas formas. A gente tem o álcool, encontra o álcool no mercado na forma líquida e o álcool em gel. O álcool em gel, gente, ele é de uso exclusivo para as mãos, tá? O álcool líquido é onde eu posso estar utilizando para desinfetar, para fazer a desinfecção de estruturas, do ambiente, tá? De superfícies. E aí, nesse momento, eu acho importante a gente falar dos cuidados, tá? O álcool líquido 70, ele estava proibido da venda no mercado, né? Ele era destinado apenas para uso em clínicas e hospitais. E aí, pensando em atender realmente essa demanda de saneantes no momento, foi liberado, voltou a se encontrar o álcool líquido no mercado, mas por que tudo isso? Por conta dos perigos, né? Então, assim, só atentando, e é algo que o decreto fala, que as empresas devem orientar os colaboradores, se for utilizar o álcool líquido 70, orientar os colaboradores nos cuidados necessários que devem ter ao utilizar esse produto, tá? Falando aqui da frequência de higienização, uma vez que a empresa ela escolhe o sanitizante que ela vai utilizar, é interessante que ela tenha a ficha técnica, né? Solicita do fornecedor a ficha técnica do produto, porque lá na ficha técnica
tem a orientação da diluição, do tempo de ação do produto, tá? E uma vez que eu conheço tudo isso, eu vou estabelecer uma frequência, né? E aí eu vou dizer para cada ambiente, para cada equipamento, qual a frequência necessária de se realizar esse processo de higienização, e aí eu volto novamente para a questão do registro, tá? Sempre que possível, faça o registro dessas operações. Tá bom? Você queria fazer alguma colocação, Elaine? Não, é porque, assim, esses procedimentos, eles estão introduzindo na dinâmica das empresas, na rotina delas, coisas que elas não faziam antes, né? Então, inclusive controles, né? Para todas essas atividades, para que vocês possam manter a regularidade, gente, vocês vão ter que se municiar dessas ferramentas. Pode ser uma planilha que você fixa num quadro, mas são elementos importantes para que você consiga ter acompanhamento, ter garantia de que você está fazendo aqueles procedimentos com a regularidade que precisa, né? E outro ponto que você estava colocando aí sobre os produtos que estão sendo usados, né? Eles têm que ser usados da maneira correta e tem que ser produto registrado no Ministério da Saúde. Não adianta trabalhar com produto de origem duvidosa, né? Tem que ser produto registrado, produto que a gente saiba a procedência e sabe que vai ter o efeito devido, né? De sanitização. Com certeza, Elaine, muito boa a sua colocação. O segmento de alimentação já é muito acostumado, né, com todos esses registros. Quem daqui está nos escutando, que é do segmento de alimentação, já conhece todas as planilhas, né, já conhece todos os monitoramentos. E aí, qual é a novidade? Isso se estendeu a todos os segmentos, é isso? Então, realmente, é um cuidado necessário. E aí, eu enfatizo aqui a questão da necessidade de não só da higienização de pisos, né, de espaços mais abertos, mas dos objetos em si. Então, se eu tenho um objeto na empresa que ele constantemente é manuseado, vamos supor um micro-ondas, né? É interessante a empresa já deixar ali um borrifador com uma solução sanitizante, para que o colaborador, antes de pegar, ele já possa estar fazendo a higienização daquele equipamento, né? Então, isso vale para todos os equipamentos que constantemente são manuseados dentro da empresa. Outra questão que eu esqueci de dar e que eu me lembrei agora, gente, é interessante reforçar com os colaboradores a proibição de compartilhar objetos pessoais. Tá? Quais são os objetos pessoais? Celular, caneta, né? É algo que estava relado, Elaine, mais a questão dos cuidados pessoais, mas aí, como eu me lembrei agora, eu achei importante trazer. Então, é algo que as empresas devem reforçar, né, com a equipe, realmente evitar pessoais, tá? E aí, fechando a questão da higienização, é isso. Escolher o sanitizante, tá? Depois que eu escolho o sanitizante, eu defino a concentração, a diluição do produto, eu faço o monitoramento e eu registro. Né? Sempre lembrar de registrar todas as medidas que as empresas colocarem em prática. Ok. Em termos de medidas, é isso? Fizemos um apanhado geral. Importante, gente, é que além da gente adotar as medidas, é a gente conseguir comunicar a todos, né? Comunicar aos nossos clientes quais são os cuidados que a gente está tendo dentro do nosso negócio, que demonstram a nossa preocupação em manter a segurança de todos, em apresentar credibilidade no mercado. Por quê? Porque as pessoas estão inseguras, as pessoas estão temerosas. Então, eu tenho que, de alguma forma, comunicar para os meus clientes, para o mercado, para a sociedade, que eu estou adotando as medidas necessárias, estou fazendo a minha parte, né? Então, essa questão da comunicação é muito importante, não é, Geisa? Isso mesmo, Elaine. Tentando aqui só dar uma melhorada no áudio, que ele ficou um pouquinho baixo para mim, mas eu estou conseguindo te escutar. Você está me escutando bem? Só para Baixou, o volume garantir? realmente baixou da sua voz. Baixou, né? Eu acho que foi o celular, ele tocou e aí ficou baixo. Mas está muito ruim, dá para continuarem me escutando? Dá para escutar. Tá, vamos lá.
Estou pronta aqui, podemos retomar. Pronto, a questão da comunicação, né? Foi onde a gente parou. Que é importante, além de fazer tudo isso, adotar todas essas medidas, a gente tem que comunicar para o nosso cliente aquilo que a gente está fazendo, né? As medidas que a gente está adotando para fazer com que a minha empresa, o meu local, esteja apto a recebê-lo, né? Isso mesmo. Elaine, só voltando ainda com relação à questão da desinfecção, o decreto ele fala no uso de um tapete, né? Não sei se você verificou no momento que você leu o decreto, ele fala nas empresas utilizarem um tapete, né, na entrada, um tapete com o sanitizante, né? Geralmente se estão se utilizando cloro, né? Realmente é uma recomendação que o decreto está fazendo, e aqui eu só trago destaque para as empresas atentarem, né? Não é algo que eu vou colocar o tapete lá e vou deixar o dia todinho, né? Essa solução, ela tem que ser reposta. Se eu tenho um fluxo maior de pessoas adentrando o meu espaço, eu tenho que aumentar a frequência de produto desse tapete, tá? Então, assim, é algo novo, esse tapete realmente não era utilizado, eu acredito até que as empresas estejam com uma dificuldade maior com relação a isso, mas fazendo a troca periódica da solução, né, do tapete, e aí eu não tenho que trocar só a solução, eu tenho que trocar o tapete, porque ele apresenta uma sujidade maior e aí a solução ela já não vai fazer efeito, tá? Então, à medida que eu tenho um volume maior de pessoas pisando no tapete em si, eu tenho que aumentar a troca, tá? Então, foi só algo também que eu lembrei do decreto, que o decreto menciona, e que as empresas realmente devem atentar para isso. Ok, importante. E retomando na questão da comunicação, né? Que a gente estava iniciando sobre isso. Está me ouvindo? Estou. Pronto. Como as empresas devem comunicar isso para o cliente? Quais as dicas nesse sentido, né? Internamente e para quem vai até aquele estabelecimento consumir algo, né? Eu já vi várias, já me deparei com várias formas de comunicação bem bacanas, né? E aí a gente traz até como exemplo os salões de beleza, que já iniciaram as suas atividades na semana passada, e aí muitos comunicados circulando via WhatsApp, né? É uma ferramenta, eu acredito que nesse momento é uma ferramenta muito de extrema importância, que se explorada, se utilizada, pode ter um resultado muito bacana, né, no retorno da comunicação com o cliente. Então, utilizar o WhatsApp realmente para falar as medidas que as empresas estão adotando, né? Se eu faço se eu tenho um agendamento com o cliente, eu já posso estar mencionando a questão que se ele teve, né, algum sintoma do Covid, que ele utilize, sinalize que possa marcar um horário no outro momento, né? E aí não só o WhatsApp, mas as redes sociais. Muitas empresas estão desenvolvendo cartilhas próprias, banners que podem ficar fixados em locais visíveis, manuais, né, que eu posso deixar à disposição para o cliente estar olhando. Lembrando que se eu vou utilizar isso, eu tenho que estar higienizando, tá? Qualquer objeto que tenha contato, ele tem que estar passando por uma higienização frequente. Outra, quando eu falei agora de higienização, eu me lembrei do decreto que ele fala da modalidade de pagamento, né? Onde ele diz que preferencialmente o pagamento seja feito por cartão de débito, de crédito. E aí, gente, atentar para a higienização da maquineta. O decreto ele já sinaliza que a empresa coloque um plástico filme na maquineta. E sempre que um novo cliente vai lá colocar a senha, antes eu tenho que estar fazendo a higienização da maquineta, né? Outra coisa que o decreto sinaliza é que se for passar troco para a empresa, eu tenho que colocar o troco dentro de um saquinho, tá? Então, tudo isso está descrito lá no decreto, né? E voltando para a questão de comunicar ao cliente, é isso, gente, fazer uso das redes sociais. Se a empresa tem site, ela pode criar uma página estratégica no momento que o cliente ele entra no site, ter algo visível, onde mostra os cuidados, e aí isso faz todo o diferencial, né? No momento que eu vou escolher uma empresa, onde eu vou fazer um serviço, onde eu vou comprar um produto, se eu sei que é uma empresa que está implantando medidas,
com certeza eu, quanto cliente, me sentirei seguro a estar indo nessa empresa. Então, é isso. O que a gente, quanto cliente, está precisando realmente é de segurança. E, assim, a dica que eu dou para os empresários que estão nos escutando nesse momento, né, não deixem de comunicar, não deixem de ser transparente, mostrar para os seus clientes todas as medidas que vocês estão tomando, tá? A gente sabe que isso envolve um gasto de energia, porque são cuidados a mais que muitas vezes as empresas não tinham e que passaram a ter. Envolve um custo a mais, com certeza, porque aí eu vou ter compra de EPI, eu vou ter compra de produto de limpeza. Então, muito mais justo eu comunicar isso ao meu cliente, né? Para que ele possa se sentir seguro e retomar a minha empresa. Então, é muito por aí, Elaine. Redes sociais, WhatsApp, cartilhas, tá? Legal. Importante, Geis, essas ferramentas todas devem realmente ser exploradas, né? Tem um participante aqui que fez uma pergunta, uma solução feita para uso no borrifador, né? Uma solução com água sanitária, ela dura quanto tempo ali dentro daquele borrifador para ter o efeito devido? Gente, e aí eu falo muito da questão da ficha técnica, tá? No momento que eu vou estar diluindo uma solução, vou fazer uma solução clorada que é diluída, realmente ela tem um tempo de duração. Mas aí vai depender muito da concentração que está aquele produto, tá? E aí realmente eu recomendo que seja em torno de 4 a 6 horas no máximo, uma solução diluída, ela nunca deve ficar de um dia para o outro, tá? Então, se eu diluir uma solução clorada hoje, amanhã eu tenho que fazer uma nova diluição. É importante também, se você diluiu, fez essa diluição, e aí você identifica no rótulo, tá? Você cria um rótulozinho que você coloca qual é a solução e a data que você fez a diluição e a data da validade. E aí você vai fazer esse controle. É muito importante, até para evitar perigos, né? Eu não posso, a gente sabe que o cloro ele é transparente, tá? Então, assim, eu tenho que, é obrigatório estar identificando o rótulo, colocar uma etiquetinha com essas informações. Ok, Geisa, eu acho que a gente está se encaminhando para o final, né? Acho que foi bastante conteúdo, importante, tá? Para quem está aqui nos escutando e precisa colocar isso em prática. Teria mais alguma dica importante, né, para essas empresas que estão retomando as atividades, tanto que teve empresas que retomaram no dia 1º, como tem empresas que estão retomando hoje, dia 8. Um peso muito grande agora no comércio varejista, de shoppings e lojas de rua, né? Qual seria o seu fechamento? Eu acho que as empresas que não, Elaine, as empresas que ainda não reabriram, que estão previstas de reabrir nas próximas fases, já fiquem atentas a esses protocolos que estão saindo, né? Isso já diz muito do que vem pela frente. Os protocolos gerais, eles com certeza, que nem eu falei, eles vão se aplicar, se aplicarão a todas as empresas. Então, as empresas já devem ter acesso, lerem esses documentos, fazer o planejamento de como vai ser a sua retomada, não deixar isso para a última hora, se vai ir fazendo orientação, treinando os colaboradores, lembrando que essa questão do treinamento é importante nesse momento, de preferência de ser de forma online, né, utilizando as inúmeras ferramentas que nós temos, tá? Quando não for possível o treinamento, que for essencial, eu devo atender também a questão do distanciamento, e aí o decreto ele recomenda 2 metros de distanciamento, é isso? Então é isso, as empresas lerem o documento, tentar já o que é que se aplica para a sua empresa, tentar colocar em prática, se planejar. Para as empresas que já retomaram, tá? Eu acho que a minha dica é que as empresas possam avaliar se de fato as medidas que estão sendo adotadas estão sendo eficientes, olhem para os seus processos, acompanhem, tá? Destine um colaborador para ser supervisor. A gente sabe que os gestores, muitas das vezes, eles não conseguem estar dentro da operação acompanhando, olhando, a gente sabe das inúmeras responsabilidades que cada um tem, então realmente eu preciso ter braço direito dentro da equipe. E aí o próprio decreto ele sinaliza ter um supervisor, tá?
ter cuidado também com o controle dos custos. E aí a gente sabe que é um momento delicado, que as empresas estavam fechadas, né? Tiveram uma queda nas suas receitas. E aí realmente ter cuidado, a gente sabe que tem muitos produtos sendo ofertados no mercado. E aí realmente considerar se aquele produto, se aquela medida é necessária, se vai me trazer um retorno. Ter também um portfólio de fornecedor, né? E aí realmente fazer uma pesquisa de preço, qual é o fornecedor que realmente tem um preço melhor, sem que a qualidade daquele produto, daquele serviço seja inferior. Então, essa é mais uma dica. Lembrando também, gente, que com relação aos fornecedores, no momento que eles chegam dentro da sua empresa, eles devem seguir as mesmas normas, tá? E aí, com relação aos fornecedores, o fornecedor que você escolheu, ele deve também não só atender às normas quando ele está na sua empresa, mas ele deve também atender a todos os requisitos do decreto, tá bom? Do ambiente de trabalho daquela empresa, certo? Então, com relação a fornecedor é isso. E principalmente aí para fechar, que as empresas tenham um pensamento positivo. A gente sabe que não é um momento fácil, é um momento desafiador, mas eu acredito e eu tenho fé que tudo isso vai passar, né? E que vai servir de experiência. Eu acho que tudo que está sendo implantado agora lá nas empresas, eu acho que quando isso passar, as empresas vão continuar de certa forma, né? As empresas terão um cuidado maior com condutas entre colaboradores, com a frequência da higienização dos seus espaços. Eu acho que isso realmente vai virar um hábito. Não só um hábito para as empresas, mas um hábito também para a gente quanto consumidor, tá? Eu acho que isso veio também e vai mudar o nosso olhar, né? Hoje em dia nós somos exigentes no momento que a gente escolhe uma empresa. Então eu acho que isso veio para, de certa forma, para estar mudando a nossa cultura, tá? Então a dica que eu dou, o fechamento que eu dou é esse pensamento positivo. Isso vai passar. É um momento que eu digo assim, não é só com a sua empresa, são com todas, não é isso? E É o mundo isso. Muito inteiro, né? obrigada, tá? Se alguém tiver mais alguma colocação, ou você mesmo, fica à vontade. Geisa, te agradeço demais pelos esclarecimentos, mas queria aproveitar para dizer para todos, inclusive eu iniciei a fala no começo da live, mas quero fazer esse fechamento para dizer, você que está aí, que ouviu essas orientações e que precisa de apoio para colocar em prática, o Sebrae pode lhe apoiar em relação a isso. Nós temos um serviço que foi formatado exclusivamente para atender esse momento que as empresas estão tendo que adotar tantas medidas que antes não tinham costume. Então, a gente tem realmente um produto para isso, uma consultoria, né, é uma consultoria de boas práticas higiênico-sanitárias, né, para cuidados, para todas essas medidas, para ajudá-lo a fazer esse trabalho, né? É uma consultoria que a gente tem hoje disponível, que vocês podem solicitar. Vou reforçar, teve uma pessoa que solicitou aí o nosso WhatsApp novamente, tem um excelente canal que você pode fazer essa solicitação dessa consultoria, eu vou repetir aqui, o nosso WhatsApp 859-8139-0634, ou pelo 0800 570 0800. Então, você tem, com essa consultoria, profissionais, especialistas para ajudá-la a implementar tudo isso, né? Nessa consultoria, a gente faz uma pesquisa diagnóstica, né, da situação da empresa naquele momento, saber o que ela já adota, o que ela ainda não adota, para poder fazer algo customizado. Faz todo o processo de orientação, muito mais detalhado do que a gente está colocando aqui, que aqui foi um resumão, né? Então, orienta sobre essas boas práticas, trabalha com um plano de ação com a empresa para implementar essas boas práticas e acompanha nessa implementação e finaliza com a entrega de um plano de prevenção, ou seja, toda a documentação que você precisa com a descrição de todos os procedimentos que você adota e que precisa que estejam mantidos e que qualquer um que entrar na sua empresa, se você faz admissão de um novo funcionário, você já está com todos os procedimentos ali descritos para qualquer pessoa que venha a ser introduzida na sua empresa. Então, qual o benefício de uma consultoria como essa? Você adequa os seus processos, você tem equipe e clientes orientados,
e você aumenta a credibilidade da sua empresa no mercado nesse momento, que isso é crucial, né? Você tem que mostrar que é uma empresa que se mostra segura, tá bom? Então, agradecer demais a tua participação, Geisa. Informações muito úteis, muito importantes. Estamos tendo aqui o feedback dos participantes aí na live, que contribui muito para esse momento. Teve uma pessoa que pediu também onde encontra materiais. Então, assim, você tem aí à disposição na internet, você tem o decreto, que é importante, como a Geisa frisou bem, a leitura desse decreto. O Sebrae também está disponibilizando conteúdos, cartilhas, no site www.sebrae.com.br, vários materiais também com essas instruções. E nós estamos também aqui no Ceará com essa consultoria disponível para vocês, para ajudá-los a implementar uma consultoria com custo subsidiado pelo Sebrae, em que você, empresário, assume uma parte bem menor, de torno de 15% desse serviço, né? O Sebrae assume 85%, já para facilitar o acesso a essa consultoria, a esse trabalho de assessoria, de acompanhamento importante nesse momento, para você que precisa rapidamente se adequar. Ok, gente? Então, vamos ficando por aqui. Agradecer aí a participação de todos, a interação, né? Várias perguntas. Obrigada, pessoal, e que Deus abençoe todos, que consigam implementar tudo, colocar em prática e ter um bom retorno dos seus negócios. Obrigada, Geisa, parceira de sempre. Obrigada ao Senac, né, por estar conosco nesse trabalho. Um abraço a todos. Obrigada, Geisa. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos, pessoal. Tchau, tchau. Abraço, gente. Abraço.